Bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, e Jesus, nosso Mestre, lhe abençoe e que possamos aqui estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor, no entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. Não estamos aqui para defender ideias pessoais, nem realizar polêmicas, mas para compreendermos os ensinos morais de Jesus e sua vivência, conforme o ensino dos espíritos através da codificação espírita. E você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, fazendo a sua pergunta. Você envia a mensagem ou a pergunta tanto através do Facebook quanto do YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador, ou você pode fazer isso através do WhatsApp, DDD 21, e o telefone é 99397 1688. Referir através do e-mail marcosdemario@gmail.com. Ao estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação. Aí está. Estamos desenvolvendo o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Hoje, os itens 8 e 9, com 2 textos de Allan Kardec. O primeiro, com o tema Fora da Igreja não há salvação, e o segundo, com o tema Fora da Verdade não há salvação. Vamos, então, ver o primeiro texto de Allan Kardec. Aí está. Ele nos diz: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluta. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Então, está aí esse texto do nosso Allan Kardec, comentando o fora da igreja não há salvação. Nós conhecemos bem isso, não é mesmo? Tanto na história da humanidade, como também na atualidade, aqui no Brasil. Nossos queridos irmãos, chamados de evangélicos, que são do ramo protestante, consideram que somente através da doutrina deles que se consegue a salvação. Já os nossos irmãos católicos, que seguem os dogmas da Igreja Católica, consideram que
Somente através da igreja deles é que se consegue a salvação. E brigam entre si, e brigam também conosco. Os espíritas nos condenam, mas nós espíritas respeitamos todas as crenças religiosas e acreditamos que todos somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai, que é Deus. E que nenhuma igreja, nenhuma doutrina religiosa pode se arrogar ser a única e exclusiva salvação da humanidade e dos seus fiéis. Tanto que nós, espíritas, não falamos isso. Ou seja, nosso lema não é fora do espiritismo não há salvação. De jeito nenhum. O nosso lema, pelo contrário, é fora da caridade não há salvação. E quando falamos em caridade, que é a ação de amor ao próximo, é a prestação do bem ao próximo, isso não tem bandeira. Isso pertence a todos, a nós espíritas, mas também aos católicos, aos evangélicos, aos budistas, aos islâmicos, aos judeus e assim por diante. Caridade, amor ao próximo, não pertence a nenhuma igreja, não é exclusividade de nenhuma doutrina religiosa. E lembramos ainda que a morte nos iguala. Sim, porque todos nós deixaremos esse corpo e retornaremos à pátria espiritual, como espíritos que somos, espíritos ou almas. E a única diferença entre nós será apenas do grau maior ou menor de desenvolvimento moral. Nada mais do que isso. É isso que fará a nossa distinção. Mas quando eu bato no peito e digo que somente a minha religião é que pode salvar, eu estou me separando dos outros, como já faço aqui na Terra. E nós precisamos compreender a fraternidade, a solidariedade. E que somos irmãos, somos filhos de Deus. As nossas crenças podem ser diferentes. Os nossos conhecimentos podem ser diferentes. Mas isso não significa que tenhamos que nos anatematizar, que tenhamos que combater uns contra os outros, que tenhamos que ser inimigos. Inimigos na fé? Como assim? A religião deve nos unir e não nos separar. E é isso que o Espiritismo nos mostra. Por isso, então, que o Espiritismo repudia o fora da igreja não há salvação e proclama o fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor ao próximo, fora da vivência da bondade para com os outros, não há salvação. E isso independe da religião que possamos ter, ou mesmo se não temos religião, porque basta ser uma pessoa do bem. E é isso que importa a Deus, nosso Pai. Portanto, não nos separemos por causa de religião, mas procuremos nos entender, nos dar as mãos, auxiliarmos uns aos outros e todos promovermos o bem, que é o que está faltando na nossa humanidade. Então, está aí o texto de Allan Kardec, com seu comentário sobre o tema salvação. Vamos agora ao comentário que Allan Kardec faz do outro tema, que é o fora da verdade não há salvação. Vamos aumentar aqui o slide. Pronto, aqui está. Muito bem. Ele nos diz: fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não existe uma única seita
que não pretende ter o privilégio da verdade? Qual é dos homens que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Muito bem. Temos aí, então, Allan Kardec comentando agora o fora da verdade não há salvação. É fato que muitas doutrinas religiosas se jactam de estarem com a verdade e que, portanto, a nossa salvação, a salvação da nossa alma, só poderia acontecer com a aceitação dos dogmas, dos princípios dessa religião. Mas Kardec está nos lembrando que nenhuma doutrina pode se dizer dona da verdade. Porque o que é a verdade? Nós aqui na Terra, no atual progresso que realizamos, só conhecemos parte da verdade. Nós temos uma verdade relativa. A ciência, a filosofia vão mudando, transformando, na medida em que fazem mais descobertas. Ou seja, a verdade ela é dinâmica, porque ela depende dos conhecimentos que vamos fazendo. Ora, nem o Espiritismo diz que está com a verdade. Está com uma verdade relativa. Até onde vai o nosso conhecimento sobre a realidade espiritual do ser humano e da vida. Mas não se arroga que está com a verdade somente através da verdade espírita é que poderemos nos salvar. E isso provocaria um exclusivismo e, portanto, separação. Por isso, então, volta Kardec a bater na tecla que o verdadeiro lema, não apenas do Espiritismo, mas que deveria ser de toda a religião, é: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, seja a caridade material, seja a caridade moral. E através da caridade, nós nos igualamos. Nós mostramos que somos, sim, iguais. Por isso, então, muito cuidado em achar que a minha igreja está com a verdade. Somente através da minha igreja é que você pode se salvar. Não. O que nos salva é a caridade, a sua prática. É o amor que temos pelo próximo, sem fazermos nenhum tipo de distinção, sem termos nenhum preconceito, sem termos discriminação. Consideramos-nos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos. Então, o Espiritismo deixa muito claro que combate o fora da igreja não há salvação e o fora da verdade não há salvação. Mas essas coisas às vezes acontecem. A garganta aqui teve um problema, mas opa, já voltou ao seu normal. Então, o Espiritismo diz que, na verdade, não é fora da igreja não há salvação, nem fora da verdade não há salvação.
Mas o verdadeiro lema é: fora da caridade não há salvação. Muito bem, nós estudamos, então, vamos voltar aqui os slides. Nós estudamos os itens 8 e 9 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dar continuidade a esse capítulo. Semana que vem, nosso programa, O Evangelho em Espírito e Verdade, sempre às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Mas agora está na hora de trazermos aqui Emmanuel e Chico Xavier, junto com Paulo de Tarso. Que nós estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso, cartas essas que se encontram no Novo Testamento. Então, nós estamos estudando versículos das cartas de Paulo de Tarso, conforme os comentários realizados pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. E estamos desenvolvendo, no momento, a primeira carta aos Coríntios, ou seja, a primeira carta que Paulo de Tarso escreveu para a comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia. Vamos, então, a essa fala de Paulo de Tarso. Aí está, então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Paulo diz: fiz-me fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, esse é o versículo que vamos estudar. Mas vamos fazer esse estudo junto com Emmanuel. Vamos ao texto, então, do nosso querido benfeitor espiritual. Já aí está o texto na tela. Vamos deixar o texto completo aqui. Muito bem. Esse texto está no livro Fonte Viva, no seu capítulo 72, com o título Incompreensão. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo da matéria densa
reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, essa é a mensagem de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, que se encontra no livro Fonte Viva, no seu capítulo 72, com o título Incompreensão. E o nosso Emmanuel está, então, aqui comentando o versículo 22 do capítulo 9, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. De novo aí na tela. Fiz-me fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos. Por todos os meios, chegar a salvar alguns. Muito bem. A partir, então, desse comentário de Paulo de Tarso, de Emmanuel, nós podemos, então, compreender que, aqui na Terra, o mal ainda existe. A ignorância ainda existe. A incompreensão ainda existe. Entretanto, como legítimos trabalhadores do Evangelho, como discípulos de Jesus que devemos ser, não podemos nos contaminar nem pelo mal, nem pela ignorância, nem pela incompreensão. E Emmanuel lembra que a luz, quando penetra aqui a Terra, ela é sempre a luz. E quando ela se retira, ela continua sendo a luz. Ou seja, a luz não se contamina, ela sempre é a luz. Então, nós precisamos aprender a trabalhar com o ignorante, mas sem nos deixarmos levar por isso. Ou seja, sem perdermos a paciência, sem deixarmos de usar a tolerância, porque, afinal de contas, ele ignora. E nós precisamos auxiliá-lo para que ele possa começar a melhor compreender o Evangelho. Diante daquele que ainda faz o mal, temos que exercer a oração, o bem, o perdão, sem entrarmos em exasperação ou deixarmos que o medo nos domine e assim por diante. A luz não se contamina. E então Emmanuel lembra que Paulo está dando uma verdadeira lição para todos nós. Diante dos fracos, ele se fez fraco, sem exigir aquilo que eles não poderiam dar, adequando o seu linguajar, os seus exemplos, e caminhando com eles do jeito que eles são. E aí Paulo diz que ele se fez tudo para todos. Ou seja, ele era um apóstolo do Evangelho. E assim ele se comportava com todos, fossem quem fossem, tivessem a religião que tivessem, o cargo social que tivessem, ou sem religião, ele fez tudo para todos. Ele procurou levar o Evangelho para todos, por todos os meios.
viajando, conversando, inaugurando comunidades cristãs, palestrando, escrevendo. E nós, na atualidade, com meios de comunicação muito mais sofisticados e de muito maior alcance, também temos que utilizá-los, que são os meios de comunicação, para espalhar a mensagem da Boa Nova à luz dos princípios espíritas. E para salvar alguns, sem nenhuma pretensão de levarmos todo mundo a entender a realidade espiritual da vida e a compreender e praticar o Evangelho. Quem somos nós para ter esse tipo de pretensão? Então, continuemos o trabalho. Seremos incompreendidos, talvez caluniados, apedrejados. Mas que temos a ver com isso? Vamos dar graças a Deus que não somos nós que não estamos compreendendo os outros, que não somos nós que estamos apedrejando os outros, que não somos nós que estamos caluniando os outros. Porque precisamos nos situar sempre no campo do bem, fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. Não nos entenderam? Não nos compreendem? Até nos atacam? Perdoemos, oremos por eles, mas continuemos firme no trabalho, porque a nossa palavra haverá de salvar este ou aquele. E isso já será muito importante, uma verdadeira glória perante a justiça divina. Simplesmente continuemos o nosso trabalho, mas, obviamente, fazendo-o da melhor maneira possível, para poder colher sempre o melhor resultado. Agora, entendamos que cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu tempo, e é por isso que não podemos ficar exigindo a transformação dos outros. Nós semeamos, nós somos a luz que ilumina, mas seguir a luz já é com o outro. Se ele tomar essa decisão e quiser, de fato, seguir a luz. Mas se ele não segui-la hoje, ele seguirá amanhã, no futuro, porque a semeadura foi feita. E uma hora ele haverá, então, de despertar para a verdade que nós estamos trabalhando e levando para todos, com todos os meios de que dispomos, fazendo o nosso melhor com aquilo que temos. Isso é que é muito importante. Então, o nosso Emmanuel, comentando esse versículo de Paulo de Tarso, nos traz esse leque de informações e de entendimento. Então, não esqueça, o comentário de Emmanuel está no livro Fonte Viva, no capítulo 72, que tem por título Incompreensão. E assim, então, nós compreendemos com Paulo de Tarso que temos que caminhar junto com os nossos irmãos em humanidade, respeitando-os, mas nunca deixando de trabalhar o Evangelho e procurando ser o melhor exemplo, o melhor discípulo de Jesus na face da terra. E lembrando que o Espiritismo revive o Evangelho em espírito e verdade, e, portanto, é aí um bom roteiro para que possamos nos trabalhar, nos melhorar e levar isso também aos outros na humanidade. Nós vamos continuar o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, semana que vem, na próxima edição do nosso programa. Porque agora está na hora de passarmos a palavra a você,
que nos acompanha. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp, DDD 21, e o telefone é 99397-1688, do e-mail marcosdemario@gmail.com. Enviar aqui também pelo Facebook ou pelo YouTube. E, ó, veja aí o letreiro, olha aí o letreiro, que está aí ao pé do vídeo, trazendo, então, os canais para que você possa enviar a sua pergunta e fazer como fez a Maria Cândida, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela está perguntando: o Evangelho será o futuro da humanidade? Na verdade, Maria Cândida, nas considerações que a doutrina espírita nos apresenta, o Evangelho é o futuro da humanidade. Ele não será, ele é, e desde a época em que Jesus esteve conosco. Porque o Evangelho está conosco há pouco mais de 2000 anos. E ele vem, sim, nos transformando. Mas a nossa transformação de ordem moral é uma transformação lenta, paulatina, não é tão fácil de ser realizada. Nós conseguimos um progresso intelectual muito mais rápido do que o progresso moral. E embora o Evangelho não seja aceito por todos os povos na face da Terra, ele é, sim, o nosso grande roteiro. E roteiro para todos. Porque o Evangelho não tem bandeira religiosa. Na verdade, o Evangelho não é cristão. O Evangelho não é budista. O Evangelho não é islâmico. O Evangelho não é hinduísta. O Evangelho não é espírita. O Evangelho não é católico. O Evangelho é o Evangelho, reunindo os ensinos morais de Jesus. E esses ensinos são para todos, em todos os tempos. É um equívoco pegar o Evangelho e proclamar que ele pertence à nossa doutrina religiosa. Ele pertence à humanidade. Ele pertence a todos os homens e mulheres, quer estejam encarnados ou desencarnados, em todos os pontos do globo. Porque todos somos filhos de Deus. Todos somos espíritos imortais. E os ensinos morais de Jesus se aplicam a todos, independente da bandeira filosófica, científica ou religiosa que tenhamos. Porque perdoar as ofensas, fazer somente o bem, amar ao próximo, praticar a caridade, isso é para qualquer pessoa, no Ocidente e no Oriente. Então, Maria Cândida, nós temos que o Evangelho, ele não será o futuro da humanidade. Ele é o presente. E claro que será também o futuro. Porque nós vamos nos encontrar através dos ensinos morais de Jesus. E aí vamos deitar por terra preconceitos, discriminações, e vamos acabar com o egoísmo e com o orgulho. E o Espiritismo nos dá certeza quanto a isso, mas mostrando que precisamos fazer a nossa parte. Que temos que trabalhar no campo da educação moral de nós mesmos e auxiliando também os outros para que o Evangelho saia da letra e seja o Espírito que vivifica. Porque a letra muitas vezes mata, muitas vezes ela é morta, mas nós precisamos vivenciar o Evangelho, e somente isso, que na verdade está faltando. Então você pergunta, Maria Cândida, se o Evangelho será o futuro da humanidade. E nós respondemos, o Evangelho é o presente da humanidade, e o Evangelho é o futuro da humanidade. Vamos agora passar a palavra ao nosso Rodrigo Carmelati.
Ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Abençoada internet, abençoado WhatsApp, que faz a comunicação instantânea, seja lá onde nós estivermos. E o Rodrigo, então, nos enviou a pergunta que está aí na tela. O que devemos fazer para sermos fiéis discípulos de Jesus? Excelente pergunta, Rodrigo. Como ser um fiel discípulo de Jesus? Primeiro, lembremos que essa fidelidade aqui na Terra, mundo de expiações e provas, onde reencarnam apenas espíritos imperfeitos, tais quais nós mesmos, não podemos cobrar uma fidelidade absoluta, total, 100% de quem abraça o Evangelho, de quem tenta seguir os ensinos morais de Jesus. Porque as nossas próprias imperfeições morais haverão de nos atrapalhar. E quantas vezes haveremos de nos equivocar, haveremos de errar, haveremos até mesmo de ignorar os ensinos morais de Jesus nesta ou naquela circunstância da nossa vida. Mas precisamos trabalhar para sermos os mais fiéis possíveis do Evangelho. Para isso, temos que nos melhorar. Essa é a senha. Realizar conosco a autoeducação. Ao invés de nos preocuparmos em ficarmos ensinando e cobrando que o outro aprenda a amar o seu próximo, que o outro coloque em prática o perdão das ofensas, que o outro faça ao próximo somente o que ele deve desejar que o próximo lhe faça. Precisamos aplicar essas coisas a nós mesmos. Porque se eu não faço o esforço de vivenciar o que Jesus ensinou, eu não posso me proclamar discípulo dele. Porque discípulo é aquele que aprende com o mestre e segue o mestre. E não exige que os outros façam isso. A maior força da educação é o exemplo. E precisamos nos preocupar em darmos o bom exemplo. Mesmo que vez ou outra nos equivoquemos. Mas Jesus sabe muito bem da nossa atual condição evolutiva e que não podemos jurar fidelidade total ao Evangelho. Por isso, o Espiritismo não pede que os seus adeptos sejam santos, ou nem que se tornem santos de um dia para o outro. Qualquer pessoa pode abraçar o Evangelho, assim como o Espiritismo. E mesmo que venha a errar, nós devemos exercer a compreensão, porque nós mesmos, muitas vezes, também erramos, também nos equivocamos. Então, Rodrigo, respondendo à sua pergunta, o que devemos fazer para sermos fiéis discípulos de Jesus? Estudar sempre o Evangelho, para melhor compreender os ensinos morais do nosso mestre e realizarmos todo o esforço ao nosso alcance, acionando a nossa vontade para aplicar esses ensinos do Evangelho a nós mesmos, melhorando-nos, moralizando-nos, espiritualizando-nos, e em todas as circunstâncias da vida, procurando colocar em prática o amai-vos uns aos outros, que Jesus nos ensinou. E assim, nós poderemos ser fiéis discípulos de Jesus. Essas foram as duas perguntas que reservamos para o programa de hoje, e você não esqueça de participar e de enviar a sua pergunta, não fique com dúvida.
você pode enviar por aqui mesmo, pela web rádio Cristo Consolador, usando o canal de mensagem, tanto do YouTube quanto do Facebook, mas pode usar também o WhatsApp, 21 99397 1688, marcosdemario@gmail.com. Estou aqui esperando a sua pergunta. Bem, estamos chegando ao final do programa. E o final do programa significa passar a palavra a José Herculano Pires. Herculano Pires foi professor universitário, filósofo, jornalista, escritor, tradutor das obras de Allan Kardec do francês para o português, palestrante e nos deixou mais de 40 livros, todos eles muito importantes. E ele foi também radialista. Ele teve programa na Rádio Boa Nova e também na Rádio Mulher, ambas de São Paulo, capital. Na Rádio Mulher, uma emissora laica, ele manteve o programa No Limiar do Amanhã, entre os anos de 1970 e 1974. Maria Virgínia e J. Herculano Pires, Maria Virgínia foi esposa do nosso Herculano Pires, a Fundação conseguiu resgatar boa parte dos áudios do programa No Limiar do Amanhã. E nós estamos trazendo o áudio da parte em que ele comentava um trecho do Evangelho. E nós vamos, então, ver hoje mais um desses áudios. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. O nosso ouvinte, o menino Carlos Eduardo Scaff, abrindo o Evangelho ao acaso, oferece-nos hoje a seguinte passagem, em Gálatas, do capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos? Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Sofreste tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que vos subministra o Espírito e opera milagres entre vós, acaso falo ele por obras da lei ou pela mensagem da fé? Justamente como Abraão creu a Deus e foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. O que Paulo enfrentava ao se referir aos Gálatas, enviando-lhes essa carta, era um problema de orientação religiosa, de orientação cristã dentro do Evangelho. Paulo pretendia orientar com segurança as igrejas nascentes naquela época, quando o cristianismo estava se expandindo pelo mundo, começando a se desenvolver. Ele queria dar toda a segurança possível dentro dos princípios do cristianismo, porque as igrejas quase sempre eram, logo de início, influenciadas pelas religiões pagãs dominantes nas regiões em que elas nasciam. Nós conhecemos bem o poder de influenciar das religiões tradicionais em todos os tempos, onde elas existem, dominando populações inteiras, e quando surge uma inovação religiosa, uma renovação religiosa, elas naturalmente procuram defender-se e influenciam aquelas coletividades que se afastam do seio dessas religiões. Paulo lutava contra as infiltrações do paganismo, das religiões pagãs, no meio cristão. Da mesma forma que, na Judéia, ele lutava contra as infiltrações do judaísmo. Nós sabemos que o cristianismo nasceu como uma verdadeira reforma do judaísmo. Jesus era judeu, foi criado, portanto, no meio judeu.
recebeu educação judaica, formou-se na lei judaica. Entretanto, ele não ficou adstrito a essa condição. Ele procurou superar os conhecimentos e as determinações legais da igreja do seu tempo e partiu para uma renovação conceptual da religião judaica. Nós sabemos que ele vinha já com essa missão, era esse o seu trabalho, era essa a sua razão de ser na encarnação entre os homens. Ele vinha para remodelar o mundo, para dar um impulso novo à evolução do planeta em que nos encontramos, para fazer com que a nossa humanidade progredisse. No seu tempo, nós sabemos que era prevalecente a chamada lei mosaica. Dentro desta lei, que pertence às Escrituras Sagradas, está na Bíblia, dentro desta lei, tudo era determinado de acordo com as regras da tradição judaica. E a lei devia ser obedecida em tudo e por tudo. Quando nós vemos nas Escrituras a expressão obras da lei, nós estamos diante das práticas rituais do judaísmo. Eram essas as obras da lei. Hoje nós confundimos isto. Muitas vezes, criaturas que pertencem a ramos diferentes do cristianismo acusam o espiritismo de querer a salvação pelas obras e dizem que o apóstolo Paulo afirmou que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Sim, mas o apóstolo Paulo não disse apenas obras. Ele disse obras da lei. E quando ele se referiu a obras da lei, ele que era um doutor da lei no templo de Jerusalém, ele estava se referindo aos ritualismos do culto judaico. O judeu era obrigado a submeter-se a esses rituais e a praticar as obras referentes a eles. Mas essas obras não consistiam naquilo que nós hoje chamamos as obras de caridade, de assistência social, as obras que realmente nos ligam à humanidade e ao cumprimento dos nossos deveres humanos. Não. Constituíam apenas obras num sentido simbólico referentes às práticas judaicas. Assim, não há nenhuma razão para, por exemplo, dizermos que o espírita não se salva pela fé, mas sim pelas obras, pela prática da caridade através das obras. Não. Paulo chamava a atenção dos Gálatas, como chamou de outros cristãos primitivos, para o problema da fé, a fé em Cristo, a fé que não nascia das obras da lei, que não provinha dos ensinos do judaísmo, mas sim do cumprimento da profecia messiânica que se realizou em Jesus. Ora, esta fé está presente no coração de todos aqueles que são espíritas, porque o espiritismo, como um desenvolvimento histórico, natural e profético do cristianismo, o espiritismo é a continuidade, portanto, do próprio cristianismo, o cumprimento da promessa do Consolador, do Espírito da Verdade. E dentro do espiritismo, todos aqueles que o praticam, realizando obras de assistência, obras de socorro ao próximo, entretanto, se fazem estas obras, é por impulso da fé que trazem em seus corações. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, tivemos a palavra de José Herculano Pires, aqui comentando uma passagem da carta de Paulo escrita aos Gálatas. Carta essa que nós ainda vamos estudar aqui no nosso programa com o auxílio do benfeitor espiritual Emmanuel. Como sempre, Herculano Pires, com a sua palavra firme, nos explicando, à luz da doutrina espírita, as palavras de Paulo de Tarso. Com isso, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que ele vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Você pode assistir o nosso programa tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Mas quando ele termina, calma, não se preocupe, porque nem todas as pessoas podem acompanhar nosso programa ao vivo. Terminado o programa, o vídeo, ele fica disponível no YouTube. E você pode assistir, então,
ou através do canal da Web Rádio Cristo Consolador, ou através do canal Orientação Espírita. E você pode enviar a sua pergunta qualquer dia da semana. Tá? Não precisa ser às quintas-feiras. Você pode enviar tanto pelo YouTube, quanto, repetindo aqui, pelo WhatsApp 21 99397 1688, ou enviando para o meu e-mail marcosdemario@gmail.com. O Evangelho em Espírito e Verdade. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus nos abençoe, que estejamos sempre envolvidos em vibrações de paz e de amor, e que não esqueçamos de vivenciar a caridade, porque somente através dela é que poderemos nos salvar, ou seja, poderemos nos moralizar e espiritualizar. Receba o meu abraço e que possamos estar juntos na próxima semana para mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.